Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. Estudiobeleza.com. A beleza é seu poder. Olá, internauta, aqui estamos com mais uma reflexão no nosso programa Pedra Viva pela Conectaí TV. Sabemos que o Verbo de Deus um dia veio ao mundo como um homem, nascido de uma mulher, Maria, pelo sim de Maria. E ele veio com um objetivo, tinha uma missão. A missão de Jesus era salvar o homem todo e a todos os homens. A sua meta, então, era instaurar o reino de Deus para que se concretizasse a sua missão. Mas como instaurar o reino de Deus? Então Jesus tinha um método todo seu, que era o de formar discípulos mestres. Para dar a formação a esses discípulos mestres, Jesus tinha uma pedagogia toda especial. Vimos no programa anterior que Jesus fazia muitas perguntas, que Jesus ensinava repetindo frases, repetindo palavras, que Jesus ensinava com imagens e com sinais, fazendo coisas, utilizando-se do livro-texto, que é a natureza, e a escola era a escola da vida. O modelo pedagógico de Jesus, vimos, é uma criança. Jesus tinha uma preferência especial pelo seu grupo de discípulos, porque eram eles que seriam formados ao longo da sua permanência, da sua vida aqui na Terra. Então, para dar essa formação aos seus discípulos, Jesus tinha as suas técnicas pedagógicas. E essa técnica pedagógica que nós vamos ver hoje foi a primeira delas, falamos no programa passado, que era através de fazer perguntas. Jesus fazia muitas perguntas para levar as pessoas a raciocinar, a tirar de dentro delas mesmas as respostas. À primeira vista, isso parece um contrassenso, pois nós estamos habituados a perguntar quando queremos saber alguma coisa, quando queremos aprender. Então, Jesus, será que ele queria saber alguma coisa? Não, Jesus sabia e Jesus sabe tudo. Ele é o Verbo de Deus encarnado, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, tem todo o conhecimento do mundo. Aprendemos isso na primeira catequese, né, que Deus é onisciente. Mas, voltando, Jesus perguntava e perguntava muito, fazia isso com frequência, não para ele aprender, mas sim para ensinar. Há mais de 50 perguntas de Jesus nos evangelhos, mais de 50 perguntas. Porém, essas perguntas não eram dirigidas apenas às pessoas daquela época, elas são dirigidas também a nós hoje. As palavras do evangelho foram escritas para a humanidade de todos os tempos. E os questionamentos que Jesus fez ontem também os faz hoje. Ontem, aquelas pessoas que conviveram com ele, especialmente os discípulos, os amigos, mas também aqueles que lhe faziam oposição. Hoje também, Jesus repete as mesmas perguntas a todos nós, a nós agora, internauta, que nos quedamos numa reflexão sobre essa pedagogia de Jesus. Façamos então a experiência de responder algumas das perguntas de Jesus em nosso coração e em nosso pensamento. Se a duração desse programa for insuficiente para as respostas, e com certeza será, anote a pergunta, né, e responda depois, com tempo, com calma, após refletir em seu íntimo
sobre elas, como que num exame de consciência. Vamos lá então, a primeira pergunta: a quem buscais? Está lá no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 4. A quem buscais? Era uma pergunta que Jesus dirigia àqueles que o tinham ido prender. Os soldados, lembremos-nos, Jesus estava no horto, no jardim do Getsêmani. Na madrugada chegam os soldados com archotes, com armas, com achas de lenha, enfim, iluminando dentro do possível aquela escuridão, e vão em busca de Jesus, levados por Judas. Quando aquela turba se depara com Jesus e Jesus pergunta: a quem buscais? De pronto os soldados caem por terra, diz o Evangelho. E Jesus novamente pergunta: a quem buscais? E aí eles respondem: a Jesus de Nazaré. O que responderemos nós hoje, internauta, se Jesus nos dissesse: a quem buscais? O que responderemos a Jesus de Nazaré? Mais ainda, com qual intenção nós o fazemos? Os guardas, lembremos-nos, os guardas queriam prendê-lo. E nós? A quem estamos buscando? A esse mesmo Jesus? E por que buscamos a ele? O que queremos verdadeiramente dele e com ele? A quem buscais? Se estamos à procura de Jesus, tenhamos a certeza de que ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que ele está perto. Esse versículo é lá do capítulo 55 de Isaías, versículo 6, né? O Deus que se deixa encontrar. Invocai-o enquanto ele está perto. Permita que Jesus toque no seu coração, em sua alma, que o conforte, que cuide da sua vida, da sua alma. E esse capítulo 55 do livro de Isaías, ele fala que a salvação é oferecida a todos. Tomem depois, dê uma lida nesse capítulo 55 de Isaías, que nos diz que a salvação é oferecida a todos. Então, quando Jesus diz: a quem buscais? Nós buscamos a Jesus de Nazaré porque queremos a salvação. Outra pergunta, Jesus a formula agora no interno dos seus discípulos, no grupo dos seus discípulos. Quem dizem os homens que eu sou? Está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 29. Quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos responderam: João Batista, Elias ou um dos profetas. Mas não contente com esta resposta que os discípulos deram, como que repetindo aquilo que talvez tenham ouvido das pessoas nas ruas e nas praças, Jesus pergunta diretamente a eles, olhando nos seus olhos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. E para nós, internauta, Jesus é o Cristo? É o Senhor das nossas vidas? O Salvador das nossas almas? Em nossos dias, percebemos com muita tristeza que o mundo se envergonha do senhorio de Jesus. Há pessoas que acham que a capacidade humana é capaz de tudo e dispensam Deus de suas vidas. Uns chegam a chamar Deus, não duvido da sua existência, mas chegam a chamar de Deus ou identificam como uma energia cósmica, como o grande arquiteto do universo, como uma força. Muitos há que veem Jesus como Filho de Deus até, mas esse Filho de Deus que se encontra longe, em uma outra dimensão, em outros mundos distantes, não o tem, estas pessoas não o têm, não tem Jesus perto de si como pessoa e como Salvador pessoal. Certa vez surgiu uma discussão entre os discípulos sobre qual dentre eles seria o maior. Está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 27.
E nesse momento, quando eles estão discutindo quem é o maior no meio do grupo dos discípulos, né, Jesus lança mais uma pergunta. Qual é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Qual é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Aos olhos do mundo, principalmente nos nossos dias, aos olhos do mundo, em uma sociedade que corre atrás de fama, poder, sucesso, dinheiro e que vê nisso um símbolo de status, a resposta com certeza será: maior é aquele que é servido. Mas Jesus subverte essa ideia. Jesus vira de ponta cabeça esse pensamento. Ele diz: maior no reino de Deus é aquele que serve. O amor está no serviço. Não apenas o serviço remunerado, pois esse já tem a sua paga. Servir é amar quando é um servir sem interesse. Aí sim, nós estamos servindo porque amamos. E porque amamos, servimos. É na gratuidade que acontece a perfeita realização. O mundo hoje em dia, o mundo celebra seus heróis. O cristão cultua seus mártires. O herói pratica grandes feitos, dignos, vamos dizer assim, das manchetes dos jornais. O mártir dá a vida por amor ao seu irmão. Meditemos um pouco nisso. Mártir é aquele que dá a vida por amor ao seu irmão. Hoje em dia, as pessoas querem apenas ser servidas, as pessoas querem todos ao seu redor lhes prestando serviço. É um mundo hedonista, um mundo, digamos, um mundo perverso, porque as pessoas querem que o mundo gire em torno delas mesmas. Mas nós devemos de subverter como Jesus subverteu essa ideia. Maior no reino de Deus não é aquele que é servido, mas sim aquele que serve, aquele que presta o serviço, aquele que ama. Mas Jesus fazia também perguntas retóricas, interrogações. O que é uma pergunta retórica? São interrogações que não têm como objetivo obter uma resposta de pronto, mas sim estimular a reflexão, levar a pessoa a refletir sobre um determinado assunto. A pessoa, quem faz uma pergunta retórica, já sabe a resposta que virá. Quando aborda o tema das preocupações, Jesus faz isso, se utiliza dessa figura de linguagem. Falando em preocupações exageradas, a tendência ao consumismo em nossos dias é algo assustador. A máquina capitalista voltada à produção e consumo faz a cabeça, convence com o marketing exagerado. Através da propaganda subliminar ou mesmo a propaganda ostensiva, leva as pessoas a comprarem aquilo que não precisam, a consumir sem necessidade, a gastarem o que não têm. Tudo para atender aos reclames do que foi plantado em seus subconscientes. Jesus então ensina que não devemos ter preocupações exageradas. Nós vamos tomar aqui em Mateus capítulo 6, versículos 24 a 34. Aí nós temos uma série de perguntas que Jesus faz, né? E ele mesmo dá as respostas. Eu contei, em 7 versículos, são 8 perguntas. 8 perguntas, vejamos. Jesus diz: não podeis servir a Deus e a riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis. E aí a primeira pergunta: a vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste
as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Outra pergunta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje cresce e amanhã será lançado ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Mais uma pergunta. Não vos aflijais, nem digais que comeremos? Outra pergunta. Que beberemos? Com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Vejam quantas perguntas Jesus, nesses poucos versículos, quantas perguntas Jesus faz e ele mesmo responde de pronto para chamar a atenção de todos nós, naquela época e de nós hoje, que nós não devemos ter preocupações exageradas com, vamos dizer assim, a nossa vida, o nosso dia a dia. Façamos um breve intervalo, retornamos a seguir. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Retornamos nos lembrando do que falávamos antes do intervalo, com as preocupações exageradas com o que comer, com o que vestir, vamos dizer assim, com a vida do dia a dia. Mas há uma próxima pergunta que quero abordar com vocês, internautas, quando nós nos deparamos com a morte, lá em João, capítulo 11, verso 40, Jesus vai encontrar-se com Marta e Maria. Lázaro havia morrido já há 4 dias. Aí sim, uma preocupação terrível. Já não é com coisas fúteis, como o que comer, o que vestir, mas com a própria vida. Marta e Maria estavam inconsoláveis. E Jesus acalma o coração de Marta. E é interessante que Jesus acalma o coração de Marta também com uma pergunta. Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Perguntando a Marta. Para ver a glória de Deus é preciso crer. Para ver a glória de Deus é preciso que creiamos, internauta. Marta e Maria, crendo e vendo a glória de Deus, tem, vamos dizer assim, o júbilo, aquela alegria imensa de
comprovar aquilo que Jesus acabava de dizer através de uma pergunta. Manda que se tirasse a pedra e grita para Lázaro: vem para fora. E Lázaro, vamos dizer assim, volta à vida, recupera a vida. Para ver então a glória de Deus, é preciso crer. Crer como Pedro, quando Jesus perguntou aos 12, lá em João 6, e foi mais uma pergunta: quereis vós também retirar-vos? Quando os discípulos começaram a debandar, achando que eram muito duras as palavras daquele mestre, começaram a ir embora, Jesus volta-se para os 12 e diz: quereis vós também retirar-vos? Será que às vezes nós nos retiramos? Pedro também se utiliza do recurso da pergunta retórica. Senhor, a quem iríamos nós? Diz Pedro a Jesus. Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Portanto, internauta, a nós que cremos, a única resposta possível é essa: tu tens as palavras de vida eterna. Para encerrar a nossa reflexão de hoje sobre esse recurso pedagógico do qual Jesus se utilizava como mestre, que era o de formar, ensinar e formar os discípulos, nós vamos lá adiante em João, capítulo 20, versículo 15, quando Jesus pergunta a Maria Madalena: mulher, por que choras? Quem procuras? Duas perguntas feitas em seguida a Maria Madalena. Lembremos-nos, quando Jesus lhe dirige essas duas perguntas, ela estava do lado de fora do sepulcro vazio e pensava que aquela pessoa que lhe perguntava: mulher, por que choras e quem procuras? Era um jardineiro. Não identificou de pronto a Jesus. Mulher, por que choras? Quem procuras? Iniciamos a nossa pedra viva de hoje com essa pergunta: quem procuras? Era Jesus quem perguntava àqueles que tinham vindo prendê-lo para levá-lo à sua paixão e morte. Agora, ressuscitado, Jesus, faz a Maria Madalena a mesma pergunta: quem procuras? Mas a intenção de Maria Madalena era totalmente diferente daquela dos soldados. Eles queriam levá-lo à prisão e à morte. Maria Madalena chorava e queria e ansiava por encontrar o corpo de Jesus para lhe dar um sepultamento digno, conforme o costume daquela época. E agora ela tem diante de si o mesmo Jesus, não o seu corpo sem vida, mas sim ressuscitado. A esperança, a alegria voltaram. Jesus está vivo. E nós? Quedemos-nos um pouco, paremos um instante, internauta, e nos perguntemos, nós que quantas e quantas vezes choramos porque não encontramos a Jesus. Então, Jesus nos diz agora: por que choras? Por que choras? A quem procuras? Procuramos a Jesus não com a intenção escusa daqueles soldados que tinham vindo para prendê-lo, para levá-lo à sua paixão e morte. Nós procuramos a Jesus porque queremos que ele, vamos dizer assim, seja realmente o nosso Senhor e Salvador. Nesses momentos de angústia e de dor que nós os temos, e quem não os tem, não é verdade? Quem não tem esses momentos de dor? Mas se ouvirmos a voz de Deus, se escutarmos Jesus nos perguntando por que choramos, a esperança retornará ao nosso coração. Os nossos dias se alegrarão, a luz interior voltará a brilhar em nosso íntimo.
Lembremos-nos, nos nossos momentos de dificuldade, dessas interrogativas de Jesus. Por que choras? A quem procuras? Finalizando a nossa reflexão de hoje, deste nosso programa, trago uma última pergunta que não está nos evangelhos canônicos, mas sim em um evangelho apócrifo, ou seja, um evangelho que não faz parte dos livros que compõem o Novo Testamento. E essa pergunta é comumente apresentada em latim, quo vadis. É uma frase que significa, para onde vais? Ou aonde vais? Refere-se a um relato de que ao fugir de uma provável crucificação em Roma, Pedro encontra Jesus ressuscitado em uma estrada. E Jesus lhe pergunta, quo vadis? E Jesus responde, vou a Roma para ser crucificado de novo. Com isso, Pedro ganha coragem para continuar seu ministério e acaba assim, como nós sabemos, por se tornar um mártir e morre após ser crucificado de cabeça para baixo. Terminamos aqui essa nossa reflexão de hoje, caríssimo internauta, pedindo a Jesus que não permita que fraquejemos diante das dificuldades desta vida, que estejamos sempre prontos a testemunhar a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. EstúdioBeleza.com. A beleza é seu poder.